Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária em algum lugar do jardim, que traz o pressuposto de que uma casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, vamos sempre ter em nossa casa esse jardim que é a estante espírita. E as flores da nossa doutrina são as obras espíritas, os livros espíritas. Então, toda terça-feira, 20 horas, estamos aqui. Num primeiro momento, eu apenas trago minha indicação da semana. E no segundo momento, temos o nosso querido amigo Silvio Mariano, que traz também uma flor do seu jardim, uma obra da sua estante espírita, e a gente vai travar uma conversa amiga, fraterna. Mas, antes de mais nada, vamos iniciar a reunião elevando o pensamento a Deus, o nosso Pai de bondade infinita, que Ele nos proteja, que Ele nos intua a verdadeira reforma íntima, a reforma moral, a mais importante da humanidade, porque toda reforma social virá a reboque, a partir da reforma íntima. E sempre no nosso desiderato de divulgar a doutrina, de divulgar a obra espírita. Pedimos também permissão a Jesus para que na noite de hoje possamos tocar os corações com as obras que serão trazidas aqui para gáudio de todos nós. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos e irmãos, todos aqui sabem que André Luiz é o grande repórter de Lentor. Aquele espírito que demonstrou de forma cabal o que é, como é e como acontece a vida na erraticidade. A vida no além-túmulo, que o túmulo, a partir da revelação espírita, ele não é mais uma campa fechada. O túmulo se tornou uma avenida aberta para o infinito. Então, essa vida além do véu, como dizia o reverendo Valenhove, sua obra notável, e também através de toda a bibliografia espírita, essa vida estuante, a vida espiritual, com André Luiz, realmente, ela vai trazer o efeito estufa mediúnico. Porque exatamente, né, aquela camada de ozônio que protege a Terra, da mesma forma que ela é rompida no sentido negativo, né, e os raios ultravioletas atingem o solo abençoado do planeta, esse efeito estufa é diferente. O efeito estufa mediúnico. Através da mediunidade do Chico, André Luiz veio rasgar o velho véu de Ísis, que encobria a realidade espiritual. E ele vem nos mostrar em tempo real a vida espiritual, suas cidades, o aprendizado, os departamentos. Então, é uma coisa realmente linda de viver, né? Linda de viver. Alguém pode até se aventurar e objeturar. Mas me diga uma coisa, quer dizer que a vida do lado de lá é uma cópia da vida do lado de cá? Dizemos simplesmente que é o contrário, exatamente o contrário. O mundo espiritual não é uma cópia do mundo material. É o inverso. O mundo material é que é uma cópia bastante acanhada do mundo espiritual. Então, isso muda por completo a nossa compreensão, muda de figura. Não é? Então, André Luiz foi esse grande repórter de Além-Túmulo, que veio devassar para todos nós esse mundo invisível através da coleção 13 obras, A Vida no Plano Espiritual. E mais outras 3 obras, um total de 16 obras já. O querido André Luiz é Agenda Cristã, Conduta Espírita e Desobsessão.
A coleção Nosso Lar são os 13 livros, somados esses três, é a bibliografia que o Chico Xavier recebeu do espírito André Luiz, e algumas obras também em parceria com o doutor Valdo Vieira. Pessoal, mas na noite de hoje eu trago aqui não uma obra clássica de André Luiz. Eu trago essa obra Máximas de André Luiz. Está aqui o espírito André Luiz na capa, não é? Máximas de André Luiz, do querido Wagner Freitas Correia. Esse espírito estudioso de Santos, São Paulo, ele pertence à Sociedade Santista de Estudos Espíritas. E o que é que o Wagner fez? Máximas de André Luiz, o livro já está revelando, não, o teor dessa coletânea. São pensamentos de André Luiz, agora diferente daqueles livros que se divulga muito, né? Pensamentos de otimismo, de esperança, ou de sentenças evangélicas, não. O querido Wagner Freitas Correia fez uma obra notável, porque ele extrai pensamentos de André Luiz no decorrer de toda a sua obra. De Nosso Lar, pensamentos sobre a reencarnação. Não é? Então, quando André Luiz se depara com Dona Laura, e Dona Laura aventa uma nova reencarnação dela, então o querido André Luiz ou ouve dos instrutores ou emite afirmações belíssimas, aí traz aqui. Então, os mensageiros, quando a gente vê aqueles casos de trabalhadores do mundo espiritual que se prepararam toda uma vida para vir trabalhar na seara espírita e chegam aqui e abandonam tudo, como Bellarmino, o doutrinador. Então, André Luiz também traz afirmativa dos instrutores de além-túmulo e também afirmativas dele próprio, de uma profundidade, e por aí vai, né? E por aí vai, missionários da luz, a reencarnação de Segismundo, né? Entre a terra e o céu, o lado da bênção, a situação das criancinhas do mundo espiritual. André Luiz traz também pensamentos sobre essa vida de um ser que desencarna ainda em tenra idade. Então, nos domínios da mediunidade, né? E a vida continua, aquela relação, aquela teia de Ernesto Fantini e Evelina Serpa, então mostrando as nossas ligações do passado e que esses encontros acontecem durante a vida na Terra. Então, é uma obra de valor, por isso que eu comprei, né, pessoal? Eu não compro uma obra que eu desmereça, que eu não veja nela um real valor. Então, folheei, comprei e adorei. Tá? Uma obra profunda e que ajuda até aquele que profere palestras, estudos. Né? Então, ir lá dessa coletânea, extrair algo que aqui tem todos os temas: corpo espiritual, né? Vida no mundo espiritual, suicídio, aborto, tudo, porque a obra de André Luiz é um manual de cultura divina, realmente. Né? Então, fica aqui, em algum lugar do meu jardim, trouxe para vocês esta minha flor do meu jardim, esta pérola da literatura espírita, Máximas de André Luiz, da minha estante espírita. E eu desejo que todos vocês possam adquirir obras assim, obras que realmente elevam, nesse momento de tanta confusão no orbe do planeta, nessa transição avassaladora. Então, fica aqui a minha indicação de hoje, e eu vou agora aqui no nosso aplicativo trazer o Silvio Mariano para a gente conversar um pouco sobre, neste momento, a obra que o Silvio nos traz também, para a gente conversar fraternalmente, essa conversa sempre agradável. Então, um momentinho para Silvio Mariano entrar aqui. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui com o querido Silvio Mariano, que hoje vai conversar sobre uma obra que ele sempre traz aqui toda semana. Meu amigo Silvio, boa noite. E antes de perguntar a obra, Silvio Mariano, semana passada a gente não teve o programa e muita gente veio me perguntar. A Covid pegou o nosso amigo Silvio Mariano. Silvio, boa noite. Você já está melhor, meu amigo? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos que nos acompanham. Graças a Deus, eu estou muito bem.
tive a Covid, essa experiência que, vamos dizer, nós sabemos que essa doença veio para dar um ajuste no mundo, apesar que os resultados ainda são muito pouco, mas graças a Deus a minha foi relativamente simples, porque eu tomei as vacinas e realmente eu reconheço que a vacina foi um instrumento de uma alta ajuda para a humanidade, porque o sintoma foi mínimo, não teve febre, não perdi questão de sabor, não perdi cheiro. Só fiquei uma semana, logicamente, me recuperando para também não contaminar as pessoas. Mas estamos aqui, firmes e fortes, servindo essa doutrina que tantos nós somos devedores. E Ô, fica à Silvio, disposição, no caso, para a gente dar continuidade. você como bom espírita, mas eu vou perguntar mesmo assim, né? Teve medo de bater as botas, Silvio? Rapaz, olha, os sintomas não deu assim, mas eu fiquei Não. imaginando. Mas eu fiquei imaginando naquela fase que não tinha nada desse recurso de vacina, aqueles que tiveram relativamente a doença de uma maneira grave, necessitando de intubação. Eu imagino eu tenho um amigo meu e seu, Plínio, que teve logo no início, e ele passou mal um bocado. Ele pensou de si, eu pensava assim, que não ia chegar à noite. É uma situação difícil. Realmente, pela misericórdia divina, a situação está tornando-se amena. Eu soube até ontem, uma pessoa que lida com o hospital, que disse que já estava diminuindo, que teve um acréscimo. Recentemente, nessa que eu entrei, houve um certo acréscimo na Covid, mas a pessoa me disse que lá no hospital tem decaído bastante, porque tem uma série de fenômenos, né? O pessoal está mais em contato, a gente fica confiante. Eu mesmo estava solto, como diz o Matuto, na buraqueira, sem usar a máscara, toda à vontade. E eu acho que foi uma certa imprudência da minha parte, que eu acho que é preferível que a gente, principalmente nesses ambientes, em lojas, departamento, é preferível usar a máscara por segurança. E usar o álcool, eu acho que não custa nada. Pronto, eu gostei aí do solto na buraqueira, sem usar máscara. Silvio, mas todas as vezes na pandemia que eu fui lá no Jesus no Lar falar com você, na livraria, sempre encontrei você de máscara, né? Eu também, sempre. Não, exato. Silvio, mas deixemos a Covid. A Covid é coisa do passado. Qual é a obra de hoje, Silvio Maria? A obra de hoje é O Consolador, essa obra-prima de Emmanuel, uma obra, vamos dizer assim, que está exatamente na relação. Eu considero Emmanuel um espírito de uma grandeza tal e que ele só escreveu coisas boas, mas o Consolador está numa posição de destaque. Então, é uma obra realmente maravilhosa. Mas, Silvio, veja bem, eu queria saber exatamente a data dessa obra e me diga uma coisa, por que a iniciativa de Emmanuel de trazê-la pelo Chico Xavier? Foi a pedido, orientação, alguma orientação? Olha, foi exatamente no centro, lá em Pedro Leopoldo, de que ele foi orientado por um espírito que deu nome. Mas tu imagina a grandeza desse espírito. Diz, olha, organizem, façam umas perguntas no campo geral, que isso possa ser condensado num livro, eu vou assim, bastante prático, para uma leitura, e dar um devido entendimento. Então, foi em 1939. Agora, eu fico imaginando a grandeza desse espírito, que dentro da visão, você sabe que em 1939 era o início ainda do espiritismo, de Chico Xavier, ele jovem. Então, a grandeza, que eu gostaria de saber muito, sou muito curioso, eu gostaria de saber muito o nome de quem foi esse espírito. Mas nosso amigo já está na espiritualidade e ninguém fez essa pergunta. Pelo menos eu não li nada que dissesse quem foi esse espírito. Quem sabe? As pesquisas continuam, alguém pode ter anotado e depois surgir.
Bom, Silvio, Emmanuel é um espírito que tem uma didática formidável, né? E eu queria perguntar a você como é que o Emmanuel dividiu essa obra e, a partir dessa divisão, Silvio, você faz alguma associação da obra O Consolador com o Livro dos Espíritos de Kardec? Olha, eu faço porque ele divide na parte da ciência, na filosofia e na religião. Depois da continuidade em relação à mediunidade, à parte moral. Então, o livro é completo. É como você faz a pergunta que eu também senti. É como se fosse ali, lógico, talvez seja até algo que alguém pode fazer a censura a mim, porque nós temos que ler a obra de Kardec na sua inteireza, mas ele aqui de uma didática. Naquela época, que se lia pouco, que nós, né, em 1939, o que é o Espiritismo. Então, a gente aqui já tem uma panorâmica de uma maneira bem. Você sabe que Emmanuel tem um poder de concisão no que ele escreve, de uma grandeza tal, que vem. Então, realmente, dá para mim entender que é como se fosse uma condensação prática do Livro dos Espíritos. É impressionante. Silvio, então, muita gente às vezes fica dizendo, não, porque Kardec não falou nisso. Mas a partir de Emmanuel, eu aceito, eu sou daqueles que aceitam. O Espiritismo é realmente uma doutrina de tríplice aspecto, não é, Silvio? Olha, é tríplice aspecto e de uma grandeza tal que ela entra em todos os campos da ciência. A gente fica encantado como é que o Espiritismo, a abrangência de tal grandeza, de que não deve a nenhum no campo, vamos assim, cultural, porque ela entra em todos os detalhes. Vamos dizer assim, na filosofia, faz uma análise da ciência. Logicamente que às vezes chega aqueles puristas a dizer, olha, isso aqui, a ciência hoje, sim, assim, hoje é hoje. Mas nós temos que haver o entendimento da época que Emmanuel escreveu, que foi em 1939, antes de uma Segunda Guerra Mundial. Muita coisa por ser descoberto, muita coisa. Então, essas coisas, a gente precisa ver o seguinte: olhe, isso aqui, de contestar Kardec, está aqui, a ciência prova que não foi. Sim, mas Kardec era tão sábio que ele disse que naquele ponto em que a ciência avançasse, o espiritismo deixasse de lado e seguisse a ciência. Aí outra grande grandeza. Então, você vê, hoje eu fico imaginando, rapaz, as informações que chegam e está falando do Consolador, eu vejo uma figura, eu não sei se você está sabendo, do nosso querido Divaldo Pereira Franco, que a semana passada estava num congresso na Espanha e em Portugal já falando, com 95 anos, levando a imagem, levando informações, porque ele é um referencial para todos nós. Ele é uma pessoa que sempre teve Kardec na defesa das suas obras, do espiritismo, do contexto. Aí, de vez em quando, aparece um querendo dar uma crítica, porque de volta inventando isso. Né? Não existe nada de inventando. São estágios necessários. Hoje eu fico a pensar no mundo atual e das dificuldades que está tendo no mundo, essa série da nossa querida Joana de Ângeles. Aí você vai em Amélia Rodrigues, complementando informações do Evangelho, que também o próprio Emmanuel é uma pessoa extremamente dedicada. Então a gente só tem que, olhe, eu gostaria de. Lógico que a gente vai voltar. E a gente, como disse que a gente não perde nada, a gente já vai trazendo uma bagagem do que é o Espiritismo. Porque eu digo a você, eu vou dizer uma coisa a você, Bruno, interessante. Eu fui muito vinculado à Igreja Católica, fui coroinha, como normalmente havia uma tradição de familiar, e naquela época, eu convivendo no meio do eclesiástico e com parentes padres, e vamos dizer assim, inclusive sendo tão coroinha, não entrava na minha cachola. Eu queria uma resposta.
Tanto é que eu fiquei, em um determinado momento, completamente desorientado, porque já aquelas concepções já não me atendiam. Então, vem essa beleza da doutrina espírita. E quando eu entrei, estava com 30 anos, eu vou lá na Federação Pernambucana e compro a codificação todinha, como se alguma coisa já tivesse sido preparado para mim. Eu vi uma força me empurrando. O meu primeiro contato com a doutrina espírita foi lá na Bahia. Eu só fui um dia, num sábado de manhã, assim, a reunião mediúnica, estava até com uma pessoa, um rapaz que eu não sei se ele ainda está vivo, que era médico, que hoje deve ser, se ele estiver vivo, é médico. E a gente foi assistir uma reunião lá na União Espírita Baiana, e lá na hora, inclusive dos passes, ele ficou rindo, porque era passe coletivo, mas aquilo me tocou. Eu dizia assim, rapaz, olha, quando passar essa fase de juventude, porque a gente sabe que ninguém, se o Alfredo dizer que a vida dele era um livro aberto, com algumas páginas arrancadas de mesmo, entendeu? Então, o detalhe é esse. Aí depois eu sintonizo, venho, só pode ser uma coisa, uma programação espiritual. Eu estou distante ainda de saber o que foi. Silvio, querido, olha, outra pergunta, Silvio, que me chamou muita atenção, e a categoria de Emmanuel, né? Lá para o final dessa obra, há uma pergunta, Silvio, sobre metades eternas, né? E o Emmanuel começa a falar sobre Lívia, a sua ligação milenar com aquela que foi sua esposa lá na obra há 2000 anos, né? E a FEB pede ao Chico Xavier para fazer um contra-argumento, né? Revela que está lá em Kardec que não há teoria, e com razão, de alma gêmeas, né? Aí o Emmanuel explica que ele falou no sentido poético, né? Mas até isso eu achei muito. Eu queria saber a tua opinião, Silvio, né? De uma obra, o Emmanuel permitir esse debate, né? E ele responder com a categoria. O que é que você acha disso? Eu concordo com você, gênero e grau. Essa questão de alma gêmea, o brasileiro, da sua natureza, é muito charuposo, assim, ele gosta aquele sentimento amoroso. Então, normalmente, vamos dizer assim, veja bem, o Emmanuel, ele passou 20 anos sem falar com Lívia, casado com ela, você sabe da história, tudo isso, porque julgava que ele estava tendo um caso extraconjugal, que ela estava defendendo Jesus. Então, por conta disso, eu vi uma questão, e eu já vi, inclusive, o brasileiro gosta de ver muito, principalmente negócio de novela, aquele amor, que você sabe que aquilo ali tudo é fantasia, aquilo não existe. Eu vi uma atriz dizendo que o povo tirasse da cabeça como se houvesse aquela união, fosse um conto de fadas. Ele disse, olha, somos casados realmente. Eu já vim de um outro casamento, ela dizendo, né? Mas nós temos nossa dificuldade e atritos, porque a convivência só quer saber o que é conviver, a pessoa está casada, etc., convivendo. Então, isso precisava ser neutralizado para não dar aquela meio fantasioso de coisa. Aí amantes não, é isso. Há aqueles espíritos afins. Vamos dizer assim, a gente acha que o espírito, quando chega à sua grandeza de estado de pureza, ele não vai ter essa condição tão humana, que isso ainda está inerente à nossa condição espiritual. Chegará um ponto de que a parte referencial para todos, conforme o avanço e o aprimoramento do seu espírito, o amor. Esse amor em todo sentido. É como se fosse assim, o amor de Deus a gente pode medir, então, amor. Deus não é uma entidade vingativa que vai escolher isso, é só amor. Jesus já foi um exemplo desse amor, porque na época que crucificaram ele disse, perdoai, que ele não sabe o que fazem. Mas a mente humana é tão poluída que você sabe que tem alguns artigos que for dizer que, você veja, ela, Madalena,
foi despertada, nós sabemos que teve uma influência, ela obsidiada por certos espíritos e vinculada ao sangue. Quando ela conseguiu se libertar, ela tinha um amor grande a Jesus. No entanto, a mente poluída ainda da própria humanidade quis dizer que Jesus estaria tendo um relacionamento com Madalena. Pensar que não, um estágio espiritual de Jesus, isso praticamente, né? Então, são essas coisas, mas eu estou com você, que foi uma mensagem poética. Silvio, eu acho engraçado que às vezes tem muito homem casado, né? Que acaba o casamento que encontrou a alma gêmea. Eu sempre acho engraçado que essa alma gêmea, ela nunca é gorda, com varize na perna, né? Sempre é uma alma gêmea novinha comparada à esposa, né? Então, Até mesmo. isso é uma teoria, E, pelo amor e, de Deus. Já. normalmente eu sabia, eu acho que foi Divaldo que comentou, que uma pessoa foi falar com o doutor Bezerra, veja bem, que queria, isso, eu não posso nem dizer aonde que está anotado, mas eu ouvi, dizendo que dentro do doutor Bezerra, que a esposa dele já estava com uma certa idade e que deveria fazer arranjar um jeito dela partir, porque ele tinha encontrado a alma gêmea. Você imagina? Aí o doutor Bezerra disse, não, pai, eu posso arranjar, deve uma coisa meio é, alegre. Não, posso fazer você desencarnar. Quer dizer, ele queria que a atual, que já estava, talvez assim, como você está dizendo assim, trocar uma idosa por uma nova, porque diz que era alma gêmea. Isso que nós sabemos, que no sentido maior se chama paixão, né? Uma coisa que vem. E às vezes você pensa que vai encontrar uma alma gêmea, você encontra é uma algema. Mas, Silvio, uma última pergunta, a pergunta derradeira. Meu amigo, quantas são as obras psicografadas pelo Chico Xavier, Silvio? A gente falou em uma delas à noite de hoje. Meu amigo, e você acha que já leu quantas obras de Chico, Silvio? Eu já li bastante, porque há muito tempo realmente eu sempre vinculei, logicamente, que uma coisa, porque as obras de Chico não é só para ler, é para ler e estudar. Eu li muitas, mas eu sei que precisa estudar muitas delas, que requer mais, vamos dizer assim, observação, penetração na própria obra. Mas Chico Xavier, quem faz as catalogações, inclusive tem um grupo aí ligado à Casa Chico Xavier, diz que já vai 500 e tantas obras. Porque algumas editoras, vão assim, ainda diz que tem muito material para ser publicado. Você lembra muito bem que quando o Chico partiu, que já vai 20 anos, ele deixou quase, assim, mais de 12 obras com aquela senhora que trabalhava com ele lá na fazenda, que era dona, a filha que era muito amiga dele, que foi morar no Rio, em Petrópolis, Wanda e Joviano, Wanda Joviano. E ela, quando teve uma vez lá, ainda, inclusive lá em Pedro Leopoldo não, em Uberaba, disse, Chico, aquelas anotações, que ela é muito organizada, e você não quer que eu traga, não? Eu disse, não, minha filha, fique com você, que vai surgir novos livros. E praticamente, segundo informações de Geraldinho, e depois Chico disse, só procure Dona Wanda, pega o material, ele foi lá, disse que trouxe um caminhonete, uma quantidade em número de papéis com anotações, e saíram vários livros que foram editados lá para a Vinha de Luz, que é Deus Conosco, Cemitério Cimenteira de de Luz, Luz. e vários outros. Então, foram mais de 12 livros, só esse. Ô, Silvio, a Wanda Joviana é filha do ex-patrão de Chico, né? O Exatamente, Rômulo lá na Joviano, né? Rômulo Joviano, né? Que você sabe, a gente fala assim, esse patrão, mas que ele estava tudo interligado. Vocês sabiam que já tinha nessas obras, 50 anos depois, 2000 anos, aquela turma todinha que se juntou lá na Fazenda Modelo e em Pedro Leopoldo, todos eles estavam vinculados.
Meimei. Então, é uma tarefa. É feito o caso, a nossa amizade não é da agora, a gente sabe que tem. A gente sabe precisar o tempo. A gente não pode saber a ligação, mas que tem, tem. Porque os compromissos que a gente tem no caso de Jesus no lar, você aí na casa dos humildes e outros, são compromissos sérios que a gente tem, para a gente ver com responsabilidade. A gente aqui tem. Ontem mesmo eu estava lá, porque por conta da Covid, eu tive que dar uma pausa de ano lá. Mas que falta me fez, porque ontem mesmo eu estava lá. Então, isso são esses laços. Todos nós, quando chegamos lá em Jesus lá, como qualquer instituição, tem suas dificuldades, é humano, são grupos. Mas todo mundo só diz, rapaz, aí chega aqui e sente essa tranquilidade, essa vibração. Mas essa vibração, a gente tem que trabalhar para que ela fique sempre excelente. Porque numa casa onde há o desentendimento, incompreensões, pode até ter, porque é a natureza humana, e nós somos devedores uns dos outros, mas tem que estar unido, porque ninguém pense não que esses, o próprio Chico Xavier e o Divaldo, ele tem suas dificuldades também na convivência com aqueles que faz da casa da prece, da mansão do caminho, mas, logicamente, a gente não pode comparar a responsabilidade dele, porque são espíritos de escola, ou pelo menos um Chico Xavier, um Divaldo, eu considero um Divaldo um espírito elevadíssimo, em provas ainda, mas que luta e faz questão de dizer que eu vi uma vez ele dizer assim que uma pessoa passou por ele e disse, você passou por mim e não falou comigo. Esse, minha filha, me perdoe. É que eu vinha pensando em dificuldades da mansão e estava no meu pensamento, eu não... Mas aí já a outra pessoa que às vezes ele cruzou, já leva para uma coisa pessoal. Isso não é de Valdo só, não. Eu acho que já ocorreu comigo, já ocorreu com você, qualquer outro, não é? Então, essa doutrina, essa. Eu fico olhando, olha, Bruno, eu fico examinando, a gente voltou às atividades nas casas, etc. Mas o que esse instrumento que nós estamos nos comunicando, olha, deu um avanço para o Espiritismo que você não imagina. Pode ficar certo, porque veja o tempo que normalmente se fala nas casas. Hoje você vai, é debate. Logicamente, a gente tem que dividir, mas eu gosto. Paulo dizia uma coisa interessante: veja tudo, leia tudo e retenha o que for bom. Ninguém aqui é contra proibir nada, foi tal. Tem aquele que tem sua opinião e também tem que respeitar, porque cada um está num estágio, Pois é. não é? Mas eu digo a você, e tenho dito muitas vezes, o Espiritismo é uma coisa divina, porque Silvio se não Mariano, for, os homens já teriam destruído. você falou que a nossa ligação é do passado, a gente devia estar lá na queima dos livros, né? É, Nesse Index Prohibitorum, hoje a é, gente divulga o livro. inclusive, uma vez, Rinaldo gostava muito da livraria lá em Jazonar, e a turma dizia assim, não, eu fui responsável pela queima do livro, fui eu que acendi o fósforo do Alto de Fé de Barcelona. Mas você veja que grandeza. A espiritualidade disse, não, não precisa ir atrás de recursos de trazer o livro, não. Deixa que vai ter mais repercussão. Pois é. Não é? E teve realmente, não é? Naquela frase do Espírito de Verdade para Kardec, deixar a ignomínia seguir seu curso, né? Será É. muito melhor para a propagação da doutrina, né? Olha, uma coisa que eu vi interessante, eu vi recentemente uma entrevista de um teólogo que foi da Igreja Católica, ele dizendo uns detalhes assim que eu vejo que está batendo na tecla de Emmanuel naquela época, no sentido da igreja, a maneira dominadora, tudo isso. Ah, digo, mas rapaz, que grandeza. Isso Emmanuel disse há quase 80 anos. E aí ele disse o seguinte, ele disse uma coisa que talvez para você também seja novidade. Ele disse que os direitos humanos, aquela Carta da ONU dos Direitos Humanos,
que foi de 48. A Igreja Católica nunca assinou, não. Olha aí, olha lá. Olha lá. A Igreja Católica não assinar uma Carta dos Direitos Humanos, né? Exatamente. Coisa, que coisa. É É o um, peso dos séculos na consciência. exatamente, exatamente. Você vendo isso, a pessoa vendo, e essa pessoa que está afastado, e ocorre que ele deu a entender que a igreja reformulava, caminhava, ou vai sair, como é Emmanuel disse há 80 anos, vai perder campo, inclusive aqui no Brasil. É o movimento evangélico que está crescendo de forma avassaladora, né? Avassaladora. Mas um dia chegará a hora do espiritismo. No mundo Não, não, renovado de amanhã, mas acontece o seguinte, aqui, o que eu vejo é o seguinte, o evangelho, e agora eu sou mais do Novo Testamento, a gente sabe das interpolações, os estudos, o Hermínio C. Miranda, e aquele eh, grandes estudiosos já mostraram que foi intercolado, foi colocado informações que não foi dito por Jesus, por interesses pessoais. Mas tudo isso vai se dissipando. Agora, eu digo a você, hoje tem ainda um. Eu vi umas coisas de um mês, um médico dizendo, um médico brasileiro, que fez um trabalho que foi publicado em inglês. Ele, inclusive, é lá de Minas Gerais, ligado à reencarnação. Ele disse que o mundo não está tão ruim como eu imaginava ainda não, como se tivesse muito ateus, entendeu? Agora, cada um tem a sua maneira de pensar, mas vai chegar ao ponto em que, em espírito de verdade, a gente vai ter no coração para aquelas palavras de Jesus, que é só amor ao próximo, amor a Deus. Silvio, mas mesmo assim, veja bem, né? Você falou da beleza da doutrina, e é uma minoria ainda os profitentes do espiritismo, né? Mas veja como a gente tem que agradecer a Deus. Nós fazemos parte dessa minoria de uma população ainda pequena que compreende o espiritismo, né? Isso é uma bênção, né? É uma benção. Como foi também os cátaros, segundo Hermínio C. Miranda, incompreendidos, dizimados, não é? Mas, se a programação está sendo feita, a gente faz uma análise no ângulo nosso hoje, mas os milênios estão aí para frente, não é? Vamos lá, vamos a um rumo, luz acima, né? Luz acima, como dizem os Até bons. o livro de Humberto de Campos, né? Luz acima. Então, Silvio, querido, vamos fazer a prece. Você faz a Vamos, prece final. vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele nos abençoe e nos proteja. Proteja a humanidade, proteja seus trabalhadores, que o mundo possa caminhar cada vez mais para o entendimento e principalmente para aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo mandou e nos ensinou. E que o Espiritismo, que é o cristianismo velho e vivo, possa continuar com a sua missão hoje e sempre, e assim seja. Assim seja. Pessoal, fica o convite. Toda terça-feira estarei aqui com o Silvio Mariano, com a nossa resenha literária. E esse programa de hoje eu quero dedicar à minha mamãe. Mamãe, te amo. Fica com Deus. Silvio, meu amigo, é o único martírio quando eu vou para o Jesus no Lar, pessoal, é passar no estádio do Esporte Clube do Recife, que o Jesus no Lar é vizinho. Fica ali na Ilha do Retiro, né? E eu, como torcedor de Santa Cruz, veja como eu lhe quero bem, viu, Silvio? Até para a semana, meu amigo, viu? Boa Um abração. semana, boa noite a todos.